Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um Papo Eco. Lembrando que toda terça, às 19 horas, a gente traz sustentabilidade e bem-estar para sua semana, para o seu dia a dia. Não tem desculpa aí para você assistir. Está aí no YouTube, Google Podcast, Amazon, Deezer. Então, hoje a gente está com quem aí, Pedro? Hoje estamos com Renata Moraes, ela que é educadora e gerente do programa Project Climate Reality Brasil. É isso mesmo? Isso. Explica aí. Ajuda ele ali. Climate Reality Project Brasil, Ufa. uma organização fundada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né, Nobel da Paz, Al Gore. Olha. E a gente representa eles aqui no Brasil, com o Centro Brasil no Clima. Pô, É um obrigado, prazer, seja muito né? bem-vinda, Renata. Eu que agradeço, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Ah, que bom. Vamos conversar bastante aí, né, sobre um tema que precisa hoje ser debatido, né? Ela que é educadora, então vai ajudar a gente aqui a entender também melhor. De uma forma didática. É, isso aí. As causas, consequências, soluções para o problema aí das mudanças climáticas, e não só esse tema, mas como vários outros temas. Então, é isso. Bom, acho que seria legal a gente começar situando o pessoal assim, né? Já que a gente vai falar do tema das mudanças climáticas, né? O que são as mudanças climáticas? Por que a gente precisa ali se preocupar, né? Muito bom. Por que a gente precisa por que a gente precisa se preocupar com o clima? Então, a questão é que o planeta Terra ele vem aquecendo, né? E muitas pessoas falam, né? Ah, mas o planeta sempre aqueceu. Verdade. Mas os cientistas, principalmente do painel intergovernamental do clima, né, representados cientistas de 195 países, desde 1988, eles entendiam que o planeta estava aquecendo. Eles só não entendiam muito bem quem é que estava fazendo esse trabalho. E muitos estudos, né, a cada relatório que o painel lança, eles lançam um relatório normalmente de 7 em 7 anos, e eles vão dizendo de onde que vem isso, né? Então, por que o efeito estufa, né, adicional, né, que é para além do efeito Sim. estufa, que é muito bom para a gente, né? Assim, por que esse aquecimento adicional vem da onde? E o último relatório que foi lançado no ano passado, em fevereiro, não existe a menor dúvida de que são atividades humanas, ou seja, né, são as atividades como construção civil, agropecuária, o uso da terra pela Os agropecuária, carros, o transporte indústria. e indústria que estão fazendo, né, esse trabalho, né, por conta de tudo que a gente quer consumir, de tudo que a gente quer realizar, enfim. Né? Então, o ser humano, né, as atividades que a gente precisa, né, que a gente acha que a gente precisa, pelo menos, que estão aquecendo, né, emitindo gases de efeito estufa, né, entre eles o gás carbônico, o metano, óxido nitroso, tem vários, né, mas os piorzinhos são esses, principalmente o gás carbônico, que fica muito tempo na atmosfera e impede, né, que o calor que entra e que faça com que haja vida do jeito que a gente conhece, ele possa sair. Então, ele fica aqui aprisionando, e é esse calor que está fazendo com que a gente experimente várias consequências, né, no planeta de uma forma geral. Então, a gente tem aí são várias consequências que esse aprisionamento de gás faz quando aquece o planeta. Então está aquecendo mesmo, né? Está aquecendo Porque mesmo. tem um pessoal que, né, questiona se realmente a temperatura está aumentando por conta dessas atividades e tudo mais. Isso é um fato, né? A partir do momento que cientistas renomados, estudiosos estão fazendo essa constatação. E revisados por pares, né? Porque tem um monte de... né? Porque se eu falar para vocês, bom, eu consigo andar de skate super bem, né? Mas eu não consegui provar, se vocês realmente não me virem andando de skate, que vai ser uma desgraça, não adiantou nada, né? Então, assim, tem muita gente, tem muito cientista que fala muita coisa. Se dizem cientistas, mas não são revisados pelos pares, né? O IPCC, ele é importante citar o IPCC, porque esses cientistas, eles vão estudar sobre tudo que é pesquisa, sobre todos os relatórios que estão sendo colocados, e vão fazer um relatório. Por exemplo, o último relatório, eu acho que foram mais de 6 mil páginas analisadas, foram não sei quantas mil pesquisas, não sei quantos cientistas, e todos revisados por pares. Então, isso é que é importante, é que não é qualquer pessoa que está dizendo. Né? É um grupo de cientistas que se debruça, que vai analisar tudo que é ciência e pesquisa que está sendo, né, feito, e aí sim redige um relatório para poder explicar para tomadores de decisão
quais são os cenários que estão vindo por aí. Então, se você é uma pessoa que está à frente de alguma cidade, de um estado, você lendo o relatório do IPCC, você vai entender o que você tem que usar o dinheiro, né? Se você você está numa cidade que o mar vai subir, então você tem que investir em soluções baseadas na natureza, né? Como manguezais, coisas, atividades, enfim. Quebra-mar. Quebra-mar, enfim, todas para você tentar frear. E como sempre, a questão de investir cada vez mais em informação. Porque a primeira das ações, né, das soluções, é você entender onde é que você está. Né? Então, o relatório é inequívoco que a gente tem aquecido. A gente já aqueceu 1,5. E eu não vou lembrar o ano certinho, não vou nem chutar, mas tem um relatório que é o relatório 1,5. Quer dizer, que é a temperatura que a gente não deveria ultrapassar, né? Que a gente deveria tentar se manter em 1,5, que vai ser muito difícil, mas todo o esforço, né, do Acordo de Paris, de todo mundo deveria ser para continuar dentro desse limite, ou seja, de mas 1,5 o quê? A temperatura aumentou já 1,5. Não, a gente aumentou 1,1 aumentou Celsius, 1,1. e a gente não deve ultrapassar de 1,5, porque se a gente... Tudo que a gente já está vendo, a gente está vendo... enchente, deslizamento, seca, nevasca dos Estados Unidos, ciclones. Então a gente vê várias questões, as ondas assim, de calor. Parece ser assim um valor tão ínfimo, aumentou 1 grau. Mas é a diferença entre o gelo e a água líquida, né? É 1 grau. Faz sentido. Ele vai ter que voltar ao o tanto de gelo que tem por aí, né? E é isso, assim, se eu não me engano, foi na sexta-feira, dia 6, foi dia de Reis. Dia de Reis eu estava lendo no Globo que a quantidade de geleiras que estavam gelando, né, e o quanto que isso ia representar. Que a gente já tem, acho que são 19 centímetros, né, de subindo. E a gente fala assim, 19 centímetros, parece pouco, mas para algumas ilhas não. A gente, né, para quem está morando... Eu lembro que teve um embaixador de Fiji, e ele falou para mim assim, eu não preciso de cientista. As árvores da minha praia já estão assim, já estão no mar. Né? Então, assim, eu já vejo. A gente tem um filme que eu gosto muito, um documentário que se chama O Amanhã é Hoje. É um documentário de 30 e poucos minutos, mas ele é muito interessante porque mostra a enseada das baleias. E a enseada das baleias em São Paulo... Né? Eles entenderam, os pescadores foram, assim, a comunidade foi entendendo que a cada ano eles perdiam 1 metro. E até no momento que falou assim, bom, então esse é o último ano da nossa comunidade aqui. Caramba. E aí mostra assim, né, que eles tiveram que realmente sair, o que foi a melhor decisão, porque eles saíram antes de acontecer né, o pior, né, antes deles perderem, mas logo depois que eles saíram, realmente o mar invadiu e acabou, né, com o local que é onde eles têm. Mas eles já têm... E o quanto que é difícil para eles, né? Porque toda a cultura, os antepassados, né? Tem todo um amor por aquele lugar, né? E o quanto que não é só você perdeu, né? Onde você tem casa. Então, isso, se você tem dinheiro também para você arranjar um novo lugar. Enfim, a gente... Não sei se você já ouviu falar do Pontal de Atafona. A gente tem casa lá, nossa família é de Campos dos Goytacazes, então a gente sente isso, né? Assim, minha mãe andava 3 quadras para chegar no mar, hoje a gente anda 1, sabe? E realmente, várias pessoas ali, hoje perto do Pontal, perderam suas casas, que foram interditadas ali pela prefeitura. Então, assim, quem vive realmente vê, né? Porque parece que é uma coisa que, assim, às vezes falam, né? Ó, aumentou 1 grau e tal, mas se você não tem o contato, talvez, ali, né, com o problema, fica difícil de enxergar, né, e sentir na pele, sabe? Então, acho que... tanto que lá fica uma discussão, se é a mudança climática, se é a transposição do rio. São coisas que estão tão longe do local que não conseguem fazer uma conexão direta, né? E parece que isso acaba acontecendo com a questão climática, porque nunca é uma coisinha só, né? São muitas coisas que vão muitas fazer... ações humanas. Exatamente. São muitas coisas, né? Assim, não é só o aumento do nível do mar. É o aumento do nível do mar com o aumento das chuvas, né? Então, a gente tem chuvas mais frequentes e mais fortes. Então, você tem aumento do nível do mar, chuvas mais frequentes e mais fortes, você tem a própria cidade
colocando asfalto, então ela vai cimentando toda, a cidade vai cimentando, as pessoas vão consumindo mais, as pessoas vão... Nem sempre, não estou dizendo que é o caso de Atafona, mas assim, as pessoas, nem sempre a prefeitura dá conta da retirada de todo o lixo, né? Então as pessoas vão jogando lixo em qualquer lugar. Sim. E aí acaba sendo a prática geral, né? Assim, então as pessoas vão... Até que na Praia da Barra, se eu não me engano, os quiosques também caíram, né? Teve uma época que o mar bateu. E ali, é isso, assim. E aí você tem uma chuva mais forte, você tem o aquecimento do oceano. O aquecimento do oceano faz com que a chuva se desloque, né, de cima do oceano para mais para perto das costas. Então, não é uma coisinha só, mas são muitas coisas. E essa nossa... eu acho que a gente não sente muito, né? Então, assim, a gente vai vivendo essa correria nossa, né? Que a gente vai fazendo todos os dias, né? A gente não para muito para pensar e olhar para o céu, né? Quem hoje sabe que lua tá? Vai aumentar mais 0,1 Celsius. A gente assim, só sabe que tá chovendo correria todos tão os grande, dias. né? Que aí a pessoa tá buscando mais resolver os problemas então, assim, do dia a dia. Tem uma criminalização da natureza por uma coisa que não é muito dela, né? Então, assim... Então, são muitas questões que a gente não percebe de imediato, mas quem está na roça, quem costuma observar, né, quem costuma plantar, né, sabe que tá na hora, os períodos de plantação estão diferentes. Né? Então, se você tinha uma época certinha para você semear, para você fazer as mudas, para você plantar, para você colher, você hoje não tem isso. Então, e como você falou, a questão dos privilégios, né? Então, quem tem privilégios vai poder continuar fazendo algumas coisas e quem não tem, né? Então, as pessoas que perderam suas casas na chuva, né? Ou pelo aumento do nível do mar, ou pelas enchentes, ou enfim, por várias questões, seca. Então, elas vão tendo que se locomover, né? E quem não tem privilégios provavelmente vai ter muito mais problemas, né? Vai ficar mais complicado. Segundo a ONU, eu sou muito ruim de datas, assim, de limites, mas nós hoje, eu tenho 52 anos, eu estou com 52 anos, e eu lembro que quando eu nasci, mas eu li que quando eu nasci, nós não éramos, a humanidade não chegava a 4 bilhões de pessoas. Nós, dia 15 de novembro, a gente completou 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, assim, né, a gente quase que dobrou. É mais gente também, né? Não é só mais gente consumindo mais, mas tem o dobro de pessoas, por exemplo. Tem o dobro de pessoas. E o que a gente não pode esquecer é que, de uma forma ou de outra, cada um quer melhorar, né? Cada um quer, né, construir, quer ter sua casa, quer fazer as coisas. Mas a gente tem que entender também que não dá para todo mundo sair. Quer dizer, então... O que a gente tem que diminuir o nosso consumo, né? Tá todo mundo querendo aumentar. Né? Então, se a gente tem hoje a gente tem uma conta que seriam 2 toneladas ano por pessoa, né? Assim, a minha emissão deveria se manter a 2 toneladas de carbono. E o que a gente vê é que o brasileiro médio está com 8 toneladas. Então, a gente tem aí, assim, e a gente não está nem perto, né, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, mas a gente ainda temos que tá economizar bastante. muito carbono. E são coisas que, no caso do Brasil, né, eu acho que todo mundo tem, né, acho que todos os países têm muita coisa para fazer, mas no caso do Brasil, a gente tem muita coisa que nos dá orgulho, né? A gente tem uma matriz energética muito boa, né? Assim, pode melhorar, pode melhorar. Pode piorar, pode piorar. Né? A gente tem a floresta amazônica. Né? A gente tem floresta amazônica, a gente tem oceano, a gente tem muita Rio, coisa, faixa a gente enorme tem de rios, litoral. a gente tem vento, a gente né? tem sol, a gente é muito bem, né, colocado, né, privilegiado geograficamente. E a gente tem uma capacidade, a gente pode ter uma capacidade incrível. Mas por isso que a questão climática ela também é uma questão muito de políticas públicas, né? Assim, a gente não depende só das minhas escolhas. É claro que a escolha individual, sendo 8 bilhões de pessoas, é muito importante. Mas o que eu queria dizer é que o que está previsto é que, não sei se acho que é 2050. 50, acho, do efeito estufa. Dos Efeito estufa não, né, a questão dos migrantes climáticos. Serão 1 bilhão de pessoas, ou seja, de cada 8 pessoas, uma vai estar se deslocando por conta de clima. Caramba. E isso é muito sério. Caraca, isso é muito sério. E aí, quem são essas pessoas que vão se deslocar?
A nova guerra vai ser, né, o clima, né? Eu não sei se pode falar isso, mas provavelmente não vai, todo mundo que vai migrar não vai ser o louro de olho azul. Né? E como é que vai ser a recepção dessas outras pessoas? Né? Como é que a gente vai... Que é o que já acontece hoje em dia por conta de muita algumas dificuldade, né, de conflitos, guerra. Outros conflitos, né? Então, e a gente tem, né? A gente tem vários conflitos que ficam piores Sim. por conta das questões climáticas, né? Então você tem toda uma questão de guerra civil e de outras coisas mais. Se você tem seca, o que Você não tem acontece? Se você não comida, tem você comida, vai fazer a o quê? comida fica mais cara, você vai começar né? Tem muitas questões Mas que aí são... parece que é difícil, né, tomar ação, porque assim, você vê, cara, parece algo tão complexo, né, que tá influenciando lá nas geleiras, ao mesmo tempo tá influenciando, enfim, no mar, o rio, etc., na chuva, né, mas tem algum grande vilão, assim, parece que depende mais, realmente, assim, de uma ação individual, você acha? Ou é, assim, as grandes corporações, né, ou é realmente o poder público que tem um potencial maior de mudar isso? Olha, eu vou dar minha resposta como Renata Moraes, tá? Porque eu acho que essa resposta é uma resposta extremamente complexa e cada pessoa que você perguntar, eu acho que vai te dar uma resposta. Acho que, assim, em termos de grande vilão, a gente tem, sim, um combustível fóssil. Tá? E eu diria que até passou um videozinho, muito há um tempo atrás, de um dinossauro que invade, né, a COP, né, assim, a coisa da ONU, né, que vocês estão malucos, vocês estão subsidiando, né, combustível fóssil, é como se nós, os dinossauros, estivéssemos subsidiando meteoros, né? Então, é um pouco isso, assim, né? Eu acho que o grande vilão é combustível fóssil. E o mais louco é que muitos países, né, muitos governos subsidiam, né, o combustível fóssil. Então, no momento que é para a gente diminuir como o o nosso Brasil, consumo, né? No momento que é para a gente diminuir o nosso consumo, né, e a nossa dependência de combustíveis fósseis, o que a gente está vendo é o governo licenciar energia a gás, termoelétricas, né, e a gente tem um carvão muito ruim, né? Então, assim, não faz nenhum sentido, né? Não se paga. Se você for fazer a conta, se você for checar, né, assim, como é que está andando, né, assim, você fala assim, cara, isso não dá dinheiro. Não, só dá porque tem alguém pagando, nós pagando para aquilo ali acontecer. Então, são muitas questões mal explicadas e muitas questões, infelizmente, que, desculpa, mas assim, são questões sérias de ética, né? Assim, elas não são ambientais, elas não são de tecnologia, elas são questões éticas, né, que a gente tem que simplesmente, assim como em algum momento a gente parou de, né, distribuir cigarro para criança, né, assim, e foi todo mundo fumar e a gente entendeu que esse troço aqui faz mal à saúde. Faz mal, né? Então, combustíveis fósseis faz mal. Para de colocar, cultural, né? também, parece, então, assim, né? Mais fácil. E, por exemplo, é claro que isso acontece no Rio, né? Mas outro dia eu estava em São Paulo e aí eu peguei um Uber, porque, né, eu em São Paulo não sei me locomover muito bem. E aí eu ia para um lado da cidade para o outro. E aí o Uber estava assim, não. Aí eu falei assim, nossa, no Rio tá difícil, né, pegar Uber e tal. O pessoal anda cancelando. Eu falei assim, não, aqui eu cancelo direto, minha filha. Porque o pessoal aqui não quer dar nem a volta no quarteirão. Eles chamam Uber para tudo. Então, assim, não, menos de R$10 não aceita a corrida. Que é aquilo, assim, a gente entende. É a facilidade, né? Que é a facilidade, né? Então, tem umas questões que, assim, na pandemia, tinha uma questão que a gente, né, começou a pedir muita coisa, né, por aplicativo, né? E várias coisas chegavam na nossa casa, enfim. E toda uma questão de saúde. Só que agora, será que precisa? Né? Porque algumas pessoas continuam... Tudo embalado no plástico. Né, tudo. continuam fazendo as mesmas... Veja bem, não estou querendo que ninguém pare de fazer nada, né? Mas, assim, sim. mas é questão de pensar mesmo, né? Então, assim, cada vez mais a nossa consciência de escolha, ela é muito importante, né? Então, assim, você escolher como é que você quer viajar, você escolher onde é que você quer passar férias, você escolher o que você vai comer. E aí, sim, cada vez mais privilégios, mais escolhas, mais responsabilidade, mais compromisso.
porque, infelizmente, é isso que a gente está falando, né? Cada vez que você for, né, comprar uma roupa, e se você compra uma roupa, se é que você precisa comprar mais roupa, né? Mas que depois de uma determinada idade... Sua pegada de carbono já aumenta um pouquinho, né? É isso, assim, aí sabe? comprou mais outro negocinho. Comprou uma fruta que veio lá da Ásia. Exatamente. Comprou na China. E tudo, comprou né? no Então, assim... AliExpress. Caraca, um avião só para trazer esse mercadoria. E você, assim, o Brasil, ele realmente é um país, né, subdesenvolvido e tal. Ele, né, queria saber, assim, qual patamar a gente está em relação ao mundo ali, porque a gente sabe que hoje os maiores responsáveis, assim, não que eu tenha propriedade de falar do assunto, mas eu acho que é, né, Estados Unidos, China, né, ali, então a gente sabe que eles estão ali um passo bem à frente, passos largos ali à frente do Brasil em termos de emissões de gás carbônico, acho que você pode... O que, infelizmente, eu não sei muito os dados, não. O que eu acho triste é que a gente não está tão longe deles, não. Não. Né? Então, assim, acho que o Brasil, por uma questão muito conectado, né, a combustíveis fósseis, né, a transporte, a escolhas que a gente faz. A população grande também. E a gente não está tão longe disso, não. E a questão do desmatamento, né, que é uma coisa muito séria aqui no Brasil. Então, aí uma pergunta que eu te faço, assim, hoje para um brasileiro, né, a gente está com em torno de 80 toneladas de carbono? A gente está... Né, 8 toneladas. 8 toneladas. Pessoa, né? E como é que a gente faz, por exemplo, talvez para reduzir isso, né? A gente, será que anda mais de bicicleta? A gente, assim, come menos carne? Assim, na prática, assim, existem coisas que consomem muito mais carbono, que talvez, assim, se a gente parar com elas, a gente já consegue reduzir pela metade. Tem o pão da vaca, então... Não tem um atalho, não? Nossa, pior é que não. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer individualmente, né? E elas vão fazer mais ou menos, né? Vão ajudar mais ou menos nessa conta. Né? Eu gosto muito de dizer para as pessoas, né? Google, calculadora de carbono. Então, você vai fazer análise das suas emissões, então você vai entender um pouco se você está consumindo, se você está precisando de 4 planetas, ou de 1, ou de meio. Então, isso é muito legal para você entender, né, como é que é a energia da sua casa, como é que é seu transporte. Transporte faz muita diferença. A alimentação da gente faz muita diferença, impacta muito, sim. Não vou... Consumo. Eu acho que é complicado, né? Assim, é difícil a gente se meter na alimentação do outro, mas certamente o consumo de carne vermelha aumenta muito a sua calculadora quando você coloca lá que você se alimenta de carne vermelha, e quem se alimenta todo dia. Mas, não só de gases, né, mas de água também. Tudo. Então, não, é porque é isso. É um todo. Então, você usar o transporte coletivo é muito legal. Você usar o menos possível avião. Né? Então, tem pessoas, principalmente na Europa, que já não estão mais viajando, né? Não estão tirando... Né? Quando sai de férias, elas não vão para outros países, não pegam avião. Isso é uma... sim. Não dá para dizer que não impacta. Impacta sim, né? Você andar de avião impacta sim, você comer carne vermelha impacta sim. Tem muitas questões que vão impactar a tua calculadora. Sim. Né? Então, tudo relacionado ao consumo, né, é importante a gente pensar. Né? Mas também, outro dia, a gente soube, né, que uma pessoa foi fazer realmente, né, compras, pegou o seu jatinho e foi na cidade vizinha fazer compras. Bom, claro, não dá, né? Então, assim, ela acabou ela produziu carbono por mim, por ti, então, assim, eu passei... vou ter que parar, então, de fazer essas compras de jatinho. Sério, eu tava fazendo com a frequência danada. Né? Passei o ano inteiro, né, me policiando para não usar, né, plástico, para consumir menos, para consumir coisas você mais vê perto. o outro fazendo isso. E aí você tem uma pessoa que se acha no direito, né, sem querer julgar, mas julgando, de pegar um avião para fazer compras de alguma coisa que provavelmente essa pessoa não precisa. Então, essa responsabilidade, esse compromisso individual com o seu consumo, ele é muito importante na questão climática. Ele é muito importante em toda a área ambiental. Né? Se a gente está falando de resíduos, se a gente está falando de recursos hídricos, qualquer coisa na área ambiental, o teu consumo ele é
muito importante. E parece que essa Agora- consciência é a mesma para toda frente, né? Porque assim, a partir do momento que você coloca isso no consumo, né? Você, se questiona em qualquer tipo de qualquer coisa que você vai consumir, você fala, calma aí, cara, qual o impacto disso, né? Cara, eu sou fã incondicional do Urso Balu, né? Eu gosto muito de criança, adoro filme infantil, mas para mim ainda devia ser o ícone, né, das questões ambientais e climáticas, é o Urso Balu, por conta do necessário, somente o necessário. O extraordinário sempre será demais, né? Então eu acho que se toda vez que a gente vai consumir ou quer consumir alguma coisa, a gente pensar se é realmente necessário, porque se não for necessário, é extraordinário, e extraordinário é sempre demais. Então, essa questão dessa sobriedade, né? dessa capacidade da gente se antecipar ao que a gente vai consumir, se planejar, né? Para consumir corretamente, eu acho que não só ajuda o planeta de uma forma geral, mas acaba nos ajudando, porque a gente consome tanto que a gente nem tem tempo, muitas vezes, para usar o que a gente acabou de comprar, de consumir. Então, a gente está consumindo muito tempo da gente também, né? Em várias coisas. Mas a questão climática, ela é muito importante que a gente saiba votar, porque as políticas públicas, elas são muito mais importantes do que os atos individuais, né? Então, se a gente está falando, né, de energia, né, ou seja, aplicar, investir em energias renováveis, desestimular, né, o uso de combustíveis fósseis, ou deixar de investir em combustíveis fósseis. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. Já vai de cima para baixo, né? E investir muito, muito, muito em educação. Porque a gente sabe também que a gente precisa mudar uma mentalidade de um planeta inteiro, né? Sim. Que é o tempo inteiro você está sendo Estimulado a consumir, e você fazer o retorno para isso é muito complicado, né? Porque você vai encontrar... né? Porque, inclusive, tem a nossa cabeça, assim, cara, como é que eu paro de consumir se eu estou ajudando, né? Assim, se eu não consumo, não tem economia, né? Então, é muito louco, né? Então, mas não precisa ser assim. Não tem as respostas, mas não precisa ser assim. Eu acho que o que a gente tem visto até agora é que, desde a Revolução Industrial até aqui, é que esse caminho não deu certo, né? Qual é o outro caminho? Não sei, tem muita gente que temos muitas opções e temos muitas oportunidades. Mas o que a gente já viu é que isso não está dando certo. E a gente já começa a escutar, né, de regeneração, de cura, de outras questões e de doenças, né? Agora, falando de cura, lembrei, né, que a gente já tem doenças somaterráticas e psicoterráticas, que são justamente doenças que estão atacando pessoas, né, seres humanos, mas principalmente crianças e adolescentes, como ecodepressão, ecoansiedade, né? Que é justamente olhar para o futuro e não se ver nele, né? Assim, como é que, né, eu me vejo nesse futuro. Caramba, que não eu tem. acho que eu sofro disso e não conhecia esse termo. Existe, né? Então, você olhar e você fica super ansioso, né? Porque super você não sabe nem por onde porque... começar também a ajudar, porque se fala, eu sou tão pouco. E é uma parada assim, você cara. começa a ter crianças com déficit de natureza, porque são crianças que não estão tendo acesso a questões, né, da natureza. A gente começa a escutar numa selva de pedra, cientistas que estão dizendo que a geração que está nascendo agora, ela vai ser a primeira geração que vai ser menos inteligente que a geração passada. Porque você não tem todos os estímulos, né? A natureza não está te ajudando, né? Então você não tem a curiosidade, você não tem... Então, são questões, para mim, que trabalho com educação, que me enlouquecem. Eu sei que a gente tem muitas Gretas no mundo, mas quando eu escutei, né, a Greta Thunberg dizendo que ela estava deixando de ir à aula porque ela não acreditava que ela tivesse um futuro, isso tem um nó na minha cabeça que vocês não têm noção. Eu falei assim, meu Deus, né, é a primeira vez que um filhote para né, e vai lutar pelos seus pais. Né, porque na natureza, normalmente, são os pais, né, são os adultos, que vão, né, se colocam na frente, né, e trabalham por um futuro melhor para a sua cria. E quando você tem uma cria parando de aproveitar o presente por conta de um passado que não vai permitir o futuro,
é por si só uma loucura. É verdade. Dá um tilt aí. Exatamente. Assim, você fala assim, cara, que mundo é esse que a gente está vivendo? Né? Que é necessário que uma menina, né, na época de 16 anos, né, parasse o que estava fazendo. Eu gosto de explicar, assim, gosto de falar que assim, né, eu estou dizendo falando da Greta porque é internacionalmente conhecida, sim, mas a gente tem pessoas assim, jovens no Brasil, maravilhosas, e jovens inclusive que são responsáveis pela legislação aqui no Rio de Janeiro de educação climática, né? Foram 12 jovens que escreveram um manifesto, foram para a COP26, né, pedindo educação climática, porque era justamente isso. Assim, cara, o que adianta eu ir lá com o meu cartaz fazer, né, protesto e voltar para uma escola sem clima? E quando eu falo uma escola sem clima, é sem clima nenhum. Não estou falando só de alterações climáticas. O clima e aí, também. como é que eu faço com essa juventude? Né? Como é que a gente fala assim, não, vamos lá, vamos fazer, vamos pegar força, vamos lutar. E a gente não tem nenhum subsídio, eles não têm nenhum subsídio. Então, é muito interessante. E os jovens no Brasil, acho que tem várias organizações, Engajamundo. Eu não posso nem falar muito aqui, não, porque senão eu vou esquecer alguém. Mas o Engaja, o pessoal do Climate, né, os jovens foram para a COP, pediram, e dia 16 de setembro, a gente teve a primeira legislação de educação climática sendo promulgada aqui no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é a primeira cidade que tem uma legislação para as escolas públicas, né, para ser implementada a educação climática. A gente está conseguindo isso no Estado, já foi metade aprovada, metade está indo por aí, e a gente também está com uma PL surgindo a nível nacional. Eu acho que esse ano vai ser mais fácil. Mas assim, o quanto que é importante da gente entender que precisa falar de educação climática. E a educação climática, ela é muito diferente. Assim, ela nasce da mesma questão ambiental, mas clima, ela cai muito numa vertente social. Né? A gente não está falando só de ambiente. Né? É claro que os territórios vão ser muito afetados pelas alterações climáticas. Mas quem está nesses territórios? Que territórios são esses da cidade? Né? Que provavelmente são quebradas, são periferias, né? São afastado dos grandes centros. Eu moro em Copacabana. Copacabana choveu, uma hora depois é vida normal. Não é a mesma coisa em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Né? Em nenhuma cidade, né? Onde as pessoas, quanto mais afastado, mais chance de não ter luz, né? Mais chance de ficar alagado. Deslizamento. Tem até, né, sirenes, né? Muitas comunidades, a pessoa tem que sair da casa porque é um indício que pode desabar e tudo mais. Semana passada eu estava na Secretaria de Educação e aí eu estava conversando com uma pessoa de lá e ela falou assim, olha, eu praticamente não durmo. Nessas épocas, o telefone está lá do meu lado, porque de madrugada eu tenho que, às vezes, abrir uma escola para receber pessoas. Então, e isso tudo impacta na educação, isso tudo impacta nas escolas, isso impacta em todas as questões, né, de educação. Então, por isso que, para mim, a educação ela é tão importante e por isso que a questão da política pública ela é muito importante. Porque só com vontade política de fazer as coisas é que você consegue, né, minimamente dar um suporte para que a gente tenha uma mudança. Né? Porque se a gente... uma mudança que não seja estrutural, que não seja apoiada por políticas públicas, né, pelos governos, ela não vai muito à frente, não é sustentável. Né? Porque parece que, assim, pelo que a gente está conversando, a questão do impacto tem muito a ver com a questão do consumo, né? A gente falou de alimentação, de transporte, enfim, de moradia, de forma de geração de energia. Lifestyle. Estilo de vida, e parece que parte disso não está muito nas nossas mãos, né? A partir do momento que a gente tem que fazer uma locomoção entre uma ponta a ponta da cidade, não dá para fazer de bicicleta, às vezes, né, nem de bicicleta elétrica, às vezes tem que pegar um ônibus. O ônibus, se não tem uma opção de um ônibus que seja, né, a hidrogênio, que eu já vi aí, ou enfim, elétrico. Acaba que a parte do transporte a gente não consegue resolver sozinho, né? Mas é isso, assim, é pressão, né? A gente tem que fazer pressão para a gente ter um transporte público de qualidade, né? A gente tem, aqui no Rio, claro que é muito, não vou dizer que seja fácil de resolução, mas o Rio é pequeno, né? Eu vejo São Paulo, por exemplo, né? Você pega um ônibus daqui do Rio, você vai para São Paulo, você já chega na rodoviária, da rodoviária você já sai do metrô, no metrô você liga, você vai para a cidade inteira. Então, assim, você tem, né, a malha, ela te ajuda. Então,
Eu acho que assim, pressionar, né, por políticas de transporte, políticas públicas de qualidade, né, e a gente tem, olha, a educação melhorou muito, né? As escolas hoje em dia, as escolas municipais que eu vou e que eu conheço, todas têm uma merenda muito boa. Não é o mais importante, né? Assim, mas assim, antigamente as crianças não tinham uma alimentação, né, equilibrada, legal. Não, hoje em dia nem tinha essa preocupação. As escolas têm comida, as escolas têm professores, a maior parte dos professores estão lá, os professores têm, eles estudam, eles têm hora de estudo, eles têm material. Então, assim, é muito diferente, né, a escola pública de hoje. Com fome não dá para pensar nem em sustentabilidade. Pois é, então assim, é importante a gente entender que, cara, é claro que a gente não pode largar a mão, mas o quanto que a gente já cresceu em educação, porque, né, em saúde, eu era muito frequentadora de um post do Miguel Cotto, quando eu era criança, né, por motivos óbvios, eu era uma peste, então eu vivia me quebrando, me cortando. Eu lembro que no Miguel Cotto, tinha dias de ser costurada com outra, porque não tinha agulha direito, assim, né? Então, faltava coisas. Hoje em dia você vai... Não estou dizendo que não falte, não estou dizendo que seja tudo maravilhoso, mas assim, tirando os desvios, né, que não deveriam comparado acontecer, com anteriormente, né? A gente cresceu. Né? Assim, a gente tem uma noção. Então, é isso. Assim, sabe? Acho que a cidade tem cada vez mais transporte, a cidade tem a noção. O que acontece é que existem desvios, existem coisas que não deveriam acontecer no meio desse caminho. Mas quando as coisas acontecem, né, não estou querendo dar uma de poliana, né, nem de dizer que está tudo bem. Não está. A gente sabe disso, mas o que eu digo é assim, se a gente não pressiona, né, por políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais, né, ou federais, isso é o nosso trabalho como povo, né, como cidadão. Nós temos que fazer a pressão para que essas coisas mudem, né? E a gente não precisa fazer, para fazer pressão, a gente precisa entender o que a gente quer, né? E o que acontece é que a gente, às vezes, parece reunião de condomínio, né? Quando a gente quer, cada um leva, né, o problema da sua unidade, né, do seu apartamento, e não pensa no coletivo, né? E o que talvez precise para a gente avançar, principalmente nessa questão climática, é que a gente não pode mais, porque a questão climática ela não é igual lixo, ela não é igual outras questões ambientais, né? O que acontece na Índia, né, a poluição que está sendo causada lá, né, a emissão de CO2 e de metano que está acontecendo na Índia vai afetar o Brasil e vice-versa. Então, a gente não adianta cada um falar, não, olha, eu vou fazer isso. Não, a gente tem que pensar enquanto mundo, né? E por isso a importância da COP27 também, né? Que a Renata aqui, ela participou da COP27. Acho que seria legal também você contar um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, como é que foram as metas traçadas. Foi condomínio ou não foi? Um pouco. Eu acho que toda COP ela tem muitos aspectos. Um delas é essa questão da negociação. E apesar de que a gente vem avançando, é a mesma coisa, né? Então, assim, da primeira, aqui em 92, até a última, a gente vem avançando. O que acontece é que a gente não está avançando tanto quanto a emergência climática. A gente tinha que estar um pouco mais acelerado nisso, porque muitas vezes demora muito tempo para tomar uma decisão que a gente vai ter que tomar, sabe aquela coisa assim, olha, não tem hora, vai ter hora que vai ter que meter a mão no bolso, porque países, né, regiões que estão sendo impactadas, não tem como. Né? Se a gente teve um Paquistão que 1/3, né, no final do ano estava alagado, caramba, como é que um país com 1/3 alagado, como é que ele volta? Tenho certeza que o Paquistão, país do sul global, não foi responsável pelas emissões. Né, e qual o investimento que tem que ter, né, para desalagar, enfim, reconstruir tudo isso? E como é que você faz? Como é que você faz com Teresópolis? Então, a gente... Então, tem sim, né, a parte que é reunião de condomínio, que cada um vai colocar, mas tem questões dadas. Né? Então, assim, a questão de financiamento, né, a questão da justiça climática, né, tem questões de mitigação, de adaptação que estão postas. Né? A gente precisa, sim, falar de perdas e danos. Porque é o que está acontecendo. Né? A gente já tem... Isso não é uma coisa que vai acontecer a partir de 2050, 2030. Não, isso já está rolando.
Então, como é que eu faço? Eu não consegui mitigar, né? Então, eu não consegui diminuir as emissões para que elas não afetassem a gente, né? Eu não consegui fazer muitas adaptações, né? Assim, para tirar aquelas pessoas dali a tempo. Né? O pessoal fala que quer botar todo mundo num jatinho e mirar para Marte. A gente não consegue tirar as pessoas nem de um enchente. Exatamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente não consegue... Quer dizer, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e com o esforço que a gente tem que fazer. Né? Então, assim, a gente começa uma coisa, mas... Parece até resolução de ano novo, né? A gente fala assim, não, mas isso aqui... Meta deixa aquela primeira semana vai muito bem. Não, isso né? aí, você entra ali na... Entra com tudo e tal. Entra com tudo. 7 horas na academia, vai. E quando você vê, aí você fala assim, não, mas está chovendo, está assim, e aquilo vai descendo. Então, né, as questões de mitigação, adaptação, financiamento, né, perdas e danos, então tudo isso tem que estar na pauta de quem está lá fazendo, né, as negociações climáticas. Fora isso, né, fora esse pedaço, que ainda é muito pessoas brancas, pessoas, né, do sexo masculino, de meia idade, então são pessoas, os grandes players. Então, a gente começa a ver mulheres, a gente começa a ver a diversidade, mas ainda não está muito longe, né, da nossa capa da posse, né, da nossa foto da posse, está muito longe. Sim. Dos negociadores, que foi linda, dos negociadores da COP. Tem uma outra como COP, é que é, uma dúvida, assim, esse dia a dia da COP? Assim, o pessoal, eu vejo que parece vários painéis, né? E aí são temas específicos, e aí parece que ficam debatendo pessoas de países diferentes sobre aquele tema. Existe algum acordo, assim, no final, que é existe sempre fechado um acordo, e tal? E sempre tem, né? Eles ficam ali debatendo, eles ficam fechados debatendo, né? Países, representantes, negociadores, os grandes negociadores, e eles ficam lá trancados nas salas, cada um com o seu tema, e exatamente isso. E no final eles vão chegar lá num acordo, né, num texto único que seja consenso, né, ou consentimento em alguns momentos. Entendi. E aí sai lá o resultado, né, todo que é revisado de COP em COP. E aí que vai as sendo metas são revisadas. Vão sendo revisadas, vão sendo, né, entendidas melhor. Às vezes você tem um artigo, né, um pedaço que ficou meio... Não deu para entender muito bem. Sim. A gente chega lá, como é que a gente vai fazer essa questão do financiamento? Né? Como é que vai ser esse financiamento? Vai sair da onde esse dinheiro? Quem que vai bancar? Quem que vai bancar? Né? Então, isso tudo, cada COP vai entendendo melhor. Mas é isso, sim. Eu acho que o importante da gente entender é que tá tendo muita negociação, né? Mas para a prática vem pouco. Né? Então, a gente... É o que se quer, a pressão que a gente quer é isso. Assim, tá bom, vamos, ok, mas e aí, como é que vem pro resto? Que assim, fazer todo mundo deve estar de acordo, né? O negócio é bancar, né, esse investimento. E de onde vem, como é que é? E também cultural, né? Como é que você muda uma pessoa que está ali também ganhando dinheiro e, né, enfim, com uma indústria ou uma coisa assim. Teve até um dado interessante, eu não sei dizer o quanto que isso representa, mas assim, acho que foram mais de 600 credenciais só para a galera de óleo e gás, né? Então, assim, tinha um monte de gente lá representando combustíveis fósseis. Sim, então, que é quem está, de alguma forma, contribuindo para isso. Né? E esse ano a COP vai ser num país, né, que assim, subsidiado, né, assim, também pela... Eu esqueci o nome da... Mas era acho que era Arábia Saudita. Agora esqueci o nome do lugar. Mas, enfim... Corta essa parte. Tipo a Copa do Mundo, né? Mas é isso, assim. Mas é importante entender que a COP tem outras partes, né? Então, tem a parte da sociedade civil, né? Que tá todo mundo lá, as organizações estão lá, estão se apresentando, tem painéis, estão sendo... e é muito legal, né? Assim, essa parte foi a que eu pude estar, porque eu não fazia parte, né? Assim, das negociações. Você pode passar pela porta, dar uma espiadinha, mas você não tem direito de entrar. Lá. Sim. Mas a parte que a gente estava com outros, né, organizações, outras pessoas, foi lindo de ver. Eu acho que foi minha primeira COP, né? Então não posso dizer das outras, mas dessa
uma diversidade incrível, né? Mulheres, homens, pessoas maravilhosas, assim, né? Foi no Egito, lá perto das pirâmides? Foi perto, né? Deu Umas pra 3 horas. visitar, Sharm el Sheikh é uma área mais Búzios, né, de lá, né, digamos assim, né? É uma área que é de frente para o Mar Vermelho, um lugar super interessante. E é isso, assim, não tinha mulher, né? Então, assim, muito interessante, né? Porque o Cairo ainda tem, a gente vê mulheres, né? Mas Sharm el Sheikh é uma cidade turística, então... na cidade não tinha mulher. Não, Só assim, o pessoal da conferência. da conferência. Muito difícil ver, assim, você chega nos hotéis, no próprio COP mesmo, assim, quem está trabalhando, são poucas mulheres, você vê muito pouca mulher. Então, isso já é uma questão interessante. Era um lugar que você não podia fazer protesto, então a COP tem, né, uma ala que é para os protestos acontecerem. Então, várias pessoas vão para lá e protestar e fazer caminhadas e fazer. Isso não podia, né? Então, você tinha que programar um protesto, que é bem interessante, né? Então, é esquisito, é uma né? curiosidade. Mas você não Tá pode tudo fazer a ver mesmo protesto. com o Catar tá aparecendo mesmo. O pessoal Porque sendo é isso, levado e tal. exatamente. Então, você não tem Tem liberdade você de não, expressão. você não tem liberdade de expressão, você não vê bem. Então, as pessoas que estão trabalhando, elas estão trabalhando, né? Então, também não... algumas pessoas com as quais a gente conversou na rua, né, elas ficavam assim, puxa, mas eu não... Por que tá tendo uma COP aqui e eu não tô lá? Eu não posso participar, né? E eu não tô lá, né? Então, tinha a impressão que era uma Feira da apresentação, Providência. Uma feira da com Providência. conferência, né? Conferências, painéis e tal. Só que, na verdade, é só reunião entre os líderes. Existe esse pedaço. Existe né? um pedaço os também. painéis De que debate. você fica tendo, né? Mas não são grandes. Então, você tem espaços que vão falar, né? Sobre... Tem uns espaços grandes, mas, assim... O Brasil, por exemplo, eles estavam com 3 espaços. No Brasil tinham 3. Tinham o Brasil da sociedade civil, porque desde que o Bolsonaro, né, entrou, né, no governo, a sociedade civil resolveu levar um espaço para a COP, porque não dava para negociar e não dava para conversar com o espaço do Brasil governo. Então, foi o Brasil governo e foi o Brasil que era um espaço que eram todos os estados do Amazonas, né, e as cidades fora. Então, era um consórcio Amazonas. Então, era muito interessante, né? No espaço da sociedade civil, né? Muita gente, lotado o tempo inteiro de seminários, né? Várias pessoas importantes, indígenas, quilombos, feministas, todos os nossos grandes nomes, assim, que você possa imaginar. Então, assim, estava sempre borbulhando, estava sempre assim, né? Brilhando os olhos. Assim, maravilhoso. Então, tinham muitas pessoas ali, cientistas, Carlos Nobre, né? Acho que a galera, né, que faz o Brasil, né, o terceiro setor conectado, muitos jovens, muitas lideranças indígenas, muitas lideranças, né, de vários setores. Então, acho que assim, muito importante, né, do Brasilzão nosso mesmo. É muito orgulho, muito lindo. O Brasil Chapa Branca, né, que era do governo, que estava lá. Estava lá. Assim, estava lá. Não, é isso, assim, você vai lá, você vai, conversa, tem as pessoas ali, mas até então, apesar de a gente já está com a eleição, que, aliás, uma coisa que deve se dizer, todo mundo que a gente passava, né, e estava com a bandeira nas costas ou coisa, todo mundo fazia, parabéns! E aí, todo mundo Lula! Né? Então, assim, todo mundo muito feliz pelo Brasil. Isso foi uma coisa, assim... Não teve um momento que a gente... Não, mas brasileiros, não, pessoas fora do Brasil, né? É. Então, porque o Brasil, esses últimos 4 anos, né, que passou, assim, a gente sempre foi um player importante, a gente esteve sempre à frente, e de repente a gente ficou lá perdido, né? Nossa imagem em termos de sustentabilidade. Então, todo mundo muito feliz, assim, todo mundo que via que a gente era brasileiro, e o pessoal descobre que a gente é brasileiro fácil, né? Não sei exatamente como. Brasil, yes, Lula! E isso, né,
o quanto que estava todo mundo muito amargurado, né? Assim, o quanto que realmente a questão climática... Aliviados, né? Tipo, estava muito forte, assim, né? Para a gente, da área climática, da área ambiental, realmente foram anos difíceis, né? Então, eu acho que... Eu entendo quando as pessoas, né, olhavam para a gente e falavam assim, yes, sabe? Acho que... Cara, Então... e eu li um negócio, Renata, você pode até clarear, né, um pouco melhor, que existem aqueles danos, né, que não são mais reversíveis. Por exemplo, uma calota ali polar que derrete, ela não tem como a gente, né, acho que ela não vai congelar de novo ali, né, até porque a temperatura tá... Então, assim, talvez seja um dano aí que é irreversível. Então, assim, eu queria entender ali se... perdi a pergunta. Se, assim, hoje, de fato, existem danos que foram irreversíveis, ou tem coisa, ou se a gente consegue resolver tudo ainda? Tem alguma coisa... lembrei. Que o desmatamento da Amazônia, por exemplo, nesses últimos 4 anos, realmente foi muito maior, né? E acelerou muito mais do que parece que estava vindo. Então, assim, dizem que, né, se daqui a 10, 20 anos a gente continuar desmatando a Amazônia como a gente desmatou nesses 4 últimos anos, uma coisa assim... A gente vai chegar num ponto onde a gente não vai conseguir reverter e que a gente realmente não vai ter mais a biodiversidade que a gente tinha, não tem, né, como você replantar uma floresta amazônica. Você planta ali, bambu, não sei, mas a biodiversidade, né? E aí eu queria entender, assim, a gente tá o Brasil ainda tem como reverter, né, ali a situação. Ou já existe algum dano irreversível, como, por exemplo, esse desmatamento, né, das calotas... Desmatamento. Esse derretimento das calotas polares ou alguma coisa assim, sabe? Então, a resposta para a sua pergunta é tempo. Eu acho que assim, né, o caso mais, vocês vão lembrar, é de Chernobyl, né? Se você larga lá a natureza fazendo o trabalho dela, ela volta. O negócio é que não é no tempo. Né? A gente não tem esse tempo, né? Não é no nosso tempo. A gente parasse agora tudo, né? Se a gente parasse agora tudo, o que tem de carbono na atmosfera já dava para ferrar com a gente, continuar ferrando para a gente com 100 anos. Mas a questão toda é tempo. A gente é muito bom, a gente se tornou um destruidor, né? A gente é a gente é bom nisso, né? A gente é um destroyer, né? Muito bom. A gente inventou, a gente tem tecnologias, né, para acabar com as coisas muito, muito rápido, muito mais rápido do que de regeneração. Então a natureza, ela não consegue se regenerar no tempo que a gente precisa para dar conta da nossa destruição. Tipo uma bomba nuclear ao contrário, né? Tipo assim, eu vou botar uma bomba, vai renascer uma floresta imensa. Exatamente. Aqui. A gente, né, poderia ser. A gente tem... Eu acho que as tecnologias, eu gosto de pensar que as tecnologias, elas já estão até aí. O que acontece é que não adianta a tecnologia sem um outro lado, né? Sem a consciência. Não adianta você ter a melhor tecnologia se você continua fazendo as coisas erradas. Né? É a mesma coisa que você está com câncer, você tem a melhor tecnologia, você tem vários tratamentos, mas se você continua fumando, se você continua fazendo tudo errado, não tem tecnologia que vai te ajudar. Né? Então, a questão climática, ela também, assim, existem saídas, a natureza ela consegue, né, se regenerar de muitas maneiras, mas ela precisa de um tempo. E a gente precisa dar esse tempo. Né? A gente precisa ajudar a natureza a se regenerar. A gente tem tecnologias hoje em dia, né, de tudo, fontes renováveis. A gente tem a nossa ciência é maravilhosa, acho que não só do Brasil, mas de todo o mundo tem pessoas fazendo coisas que às vezes estão desde a época do Egito, inclusive, né, rotação de cultura, tem várias coisas que a gente já sabe como é que faz. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a questão do ponto de não retorno. Né? O Carlos Nobre fala do processo de savanização da Amazônia. Se chegar num determinado momento, e que nem são 15 anos, né? A gente está muito perto desse não retorno, né? Não é que não seja impossível, mas vai ser muito difícil. Porque depois que uma floresta entra em processo de savanização, até que se retorne é muito complicado. Agora... A gente tem, né? O próprio destrói um dia para replantar, para recuperar em 100 anos, né? Exatamente.
Né? A gente tem não sei se vocês vão lembrar, né, que o Sebastião Salgado, que está com já esteve em São Paulo, estava aqui no Rio, no Museu do Amanhã, né, o negócio que tem lá no Museu do Amanhã é a exposição do Sebastião Salgado, né, e o Sebastião da Amazônia. É e ele tem um projeto que é lindo, que é Instituto Terra, ele fez uma revegetação numa área enorme e está lá plantando árvore. Isso tem algumas coisas, mas é isso, assim, quanto tempo? Quanto tempo vai nascer, vai demorar. Então, tem acho que tem uma série no Netflix que fala dos 9 limites planetários, né? E a gente já está complicando o 4. Então, eu acho que é interessante a gente pensar, né, assim, de cada vez mais se informar, né, com bons parceiros, né, assim, se informar direito sobre a questão climática, ambiental, social que a gente está tendo. A questão da natureza, realmente é voltar, né, a gente não precisa voltar para as cavernas, mas a gente não precisa, né, destruir o planeta por nada, né, porque muitas vezes você está consumindo para absolutamente nada. Então, eu acho que assim, está no automático. Está no automático, assim, sabe, você precisa. Então, tá. Não precisa, vamos pensar, vamos ver, assim, será que você precisa ir todo ano? Claro que eu devo estar falando uma bobagem muito grande. Mas é isso, assim, praia, né? Se você tem uma praia próxima de você, por que você precisa ir para uma praia que você vai pegar um engarrafamento de 4, 5, 6 horas, né? Assim, vai para uma praia perto. Ela é legal também, tem mar, tem salgado, tem onda, né? Assim, tem gente lá com seu radinho fazendo barulho. E vai de bike pra praia. Né? Vai de bike, mas eu acho que é isso, assim, sabe? Vai de bike, procura lugares mais próximos. Eu sei que muitas vezes aqui no Brasil é mais caro viajar, às vezes, no Brasil do que para fora do Brasil. Sim. Mas será que a gente não consegue fazer, né, esse turismo mais interno? Isso é verdade. Tem muita coisa pra gente será que a gente não consegue se alimentar melhor, se alimentando diversificadamente? Né? Eu tinha um professor de biologia que ele falava assim, olha, você tem que comer sempre, a gente tem que comer coisas diferentes, porque os venenos são diferentes. Né? Então é isso, sabe? Será que não dá para comer, né, um dia com um macarrão, outro dia com muito verdura, né? Outro dia come, exatamente, outro dia come frango, outro dia come peixe, outro dia come coisas diferentes, né? Então acho que assim, não precisa comer só boi o tempo inteiro. Né? Então assim, acho que tem muita coisa que a gente pode se basear na natureza, né, e ter uma relação melhor com ela, né, assim, sem precisar esperar para ter, né, porque agora o pessoal tá receitando, tem médicos que receitam, né, não sei quantas horas de floresta. Que então, que ponto chegamos? Eu me receito isso aí toda hora. Eu também. Não, assim, né? Acho que 3 horas de camping no... 3 horas no trilho. Agora tá explodindo. Cara, tem gente... Assim, eu não sei, posso estar falando de novo uma grande bobagem, né? Mas até o presidiário tem 10 minutos de sol, né? E a gente tem muitas crianças que não estão tendo... Que não pega sol, que fica trabalhando, fica no apartamento. Né? E adultos também. Né? Tem gente que... Tá aí a falta de vitamina D. Então, assim... Eu fico pensando no momento que a gente estiver no limite, né? Assim, as imposições vão ser muito maiores. Então, imagina assim, cara, a gente vai ter que controlar quanto cada um consome de carbono. Se você estourar, você tá fora, meu amigo. Eliminado. Vai então, imagina, né? Chegando numa situação já final. O reloginho, pi, você consumiu o teu limite de carbono no dia. Agora, jogo, né? E a gente não está muito longe, se a gente for pensar, né, que a gente tem vários filmes que brincam com isso, mas... eu imagino o dia depois de amanhã, aquela tempestade chegando, as pessoas congelando. O dia depois de amanhã, a gente tem Mad Max, a gente tem... Vindo aquelas enchentes nas grandes cidades. O barco entrando em Nova York. Então a gente tem vários filmes que simulam, né? Mad Max é muito bom também, né? Das antigas, né? E a gente está muito perto disso. Eu acho que o que a gente tem que lembrar é que, né, provavelmente... Né, quem vai escutar ou vai assistir esse podcast, né, tem privilégios, né, e eu acho que uma boa coisa quando a gente tem privilégio é usar ele com sabedoria, né, porque tem muita gente que vai estar preocupado em se alimentar melhor, né, ou com a chuva que está aí invadindo a água da sua casa, mas se a gente tem capacidade de escolher o que a gente está consumindo, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, né.
É claro que eu tenho várias questões que eu adoraria melhorar ainda mais, né, que eu vou fazer, mas eu não posso esquecer que a minha escolha está afetando muitas pessoas. Então a gente tem que escolher bem, né? Então acho que assim, isso é uma questão que a gente não deveria mais esquecer, né? Que tudo que a gente come, tudo que eu visto, tudo que eu uso, tudo que eu me locomovo, né? Eu estou afetando outras pessoas. Não importa onde. Né? Assim, elas podem estar lá na Índia, né? Elas podem estar aqui na esquina, Sim. mas as minhas escolhas afetam outras pessoas. E eu acho que isso a gente não pode mais esquecer. E você é gerente do The Climate Reality Project. Isso. Brasil. Conta um pouquinho pra gente o que é o Climate Reality Project Brasil. The Também Climate entrando Reality nesse... Project Brasil é uma rede, né, fundada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore. E ele, em 2006... ele lançou um filme chamado Uma Verdade Inconveniente. A gente estava falando de cinema, né? Uma Verdade Inconveniente, um filme / livro. E na hora de divulgar esse filme, ele começou a fazer algumas palestras, né? Algumas exposições para falar, né? do que ia falar o filme e o livro. E a partir dessas conversas, viraram treinamentos. Ele foi convidado para ir falar do que estava no filme. E hoje somos, a partir desse primeiro desse primeiro encontro de pessoas em 1996, nós hoje somos 45 mil, acho que, pelo redor do mundo. É gente pra dedéu. E a gente tem 12 filiais, uma delas aqui no Brasil. E no Brasil nós somos 4 mil pessoas. Cara. E o nosso objetivo, né, como líder da realidade climática, é falar sobre mudança climática, né? Eu acho que a gente pode fazer muita coisa, a gente tem muita coisa para fazer, mas para mim, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o que hoje a tarefa de todo mundo é falar sobre a crise climática. Porque é isso, tem muita gente que ainda não sabe, tem muita gente que não acredita, tem muita gente que até sabe que o planeta está aquecendo, mas não sabe de onde. Né? Então, assim, em 1988, os cientistas do IPCC, eles também falam assim, tem uma coisa esquisita, tem uma coisa aquecendo esse planeta, o que será? Né? Mas a cada relatório, não há dúvida de que são atividades humanas. Né? Então, eu acho que é legal isso. Não, olha, gente, se a gente já teve um momento de que realmente estava em dúvida do que estava aquecendo, hoje agora em dia tá claro, né? agora está claro, não tem mais dúvida. E muitas pessoas vão ser impactadas, né? E os territórios estão sendo impactados. E as nossas escolhas estão impactando, né, nessa questão. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso. Né? A gente está muito longe ainda. E não há dúvida de que a mudança climática esteja acontecendo. Né? O que há dúvida muito, né? Os negacionistas eles falam muito dessa questão de assim, que o ser humano é tão pequeno que ele não é capaz de alterar, né? Se a gente não teria essa capacidade. Nós somos 8 bilhões de pessoas. E tem gente que precisa de 4 planetas Terra para viver, né? Então, uma outra calculadora que eu gosto muito, né? A gente tem a pegada de carbono e a gente tem a pegada ecológica, né? E, se eu não me engano, acho que foi dia 27 de julho do ano passado, a gente já tinha consumido tudo de recursos naturais que o planeta tinha para oferecer. Ou seja, né? A gente estava em julho. A gente ainda não tinha terminado o ano. Então, cada vez mais a gente entra mais cedo, né, nesse momento de cheque especial do planeta. Tá igual imposto de renda. Trabalha metade do ano. Vamos lá. Tá bravo, né? É isso. Eu acho que a gente tem aí uma responsabilidade, né, um compromisso. Acho que cada um... E aí também é isso, né? Assim, a parte ruim de você ser informado sobre essa questão é de que agora você não pode meter aqui no putz, não sabia, né? Então, assim, você já sabe. E agora você tem que fazer a sua parte com outras pessoas que não vão poder, porque é isso, né? Assim, tem gente que já é carbono zero. Então, a gente vai ter que fazer muito, né? Mas aqui, partindo dessa premissa, né? Que, assim, tem que ter uma organização mundial, né? Porque é algo que afeta todos nós, que o centro principal a ser debatido é na COP, né? Que eles sentaram lá, revisaram esse relatório e as metas e tal. Não sei se isso é público, não sei se você tem talvez uma avaliação falando assim, cara, o que eles decidiram ali parece que pode nos salvar. Se vão fazer ou não,
A coisa é diferente. Mas, assim, pelo menos as diretrizes parecem que têm efeito realmente para frear esse processo, não deixar a gente chegar lá nesse aumento de 1,5 e ver catástrofes maiores? Então, se a gente continuar emitindo o que a gente vem emitindo, a gente vai bater os 4 graus. Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. A gente está falando de ter que segurar... Quando? Não, mas é isso. Mas eu vi assim, que né? tem um estilo de vida 1,5 graus. Não tem um negócio desse? Tem, é isso. isso. Para você assim, né? não passar de 1,5, que é o que você estava falando. O ideal é isso, é você entender quanto você consegue chegar, né, em 2 toneladas ano por pessoa. E o importante da gente entender é que cada país fez a sua meta. Né? Então, assim, olha, eu dou conta de até não sei quando, né? Assim, olha, até 2030 eu vou continuar fazendo tudo que eu estava fazendo, mas em 2030 eu vou parar de investir em combustíveis fósseis, eu vou colocar aqui energia renovável, eu vou mudar minha matriz, eu vou mudar transporte, eu vou fazer não sei o quê. Então, são muitas... a complexidade, são muitas coisas. Sim. Mas, de qualquer forma, o que é importante é que existe, né? Se todo mundo deu uma meta, né? Assim, as metas nacionalmente determinadas, todo mundo determinou uma meta a ser cumprida. Uhum. Só que se todo mundo com essa meta, a gente chega a 4 graus, a gente tem que ser mais ambicioso nas nossas metas. Não adianta nada. É tipo isso, né? Cada país vai ter que olhar de novo para dentro e falar assim, puxa, não, eu posso, né, posso me comprometer mais. Só que é isso, assim, cada ano que passa a gente está vendo a frequência, né, os estragos, né, causados pelo aquecimento global, eles estão ficando mais frequentes e mais potentes. Então, quando chove, por exemplo, aqui no Rio, né, às vezes chove, o que era para chover no mês inteiro está chovendo em 2 dias, né, em determinados lugares. Aqui, às vezes chove num lugar, não chove no outro. Então, a gente está tendo, né, essa questão. E cada vez que isso acontece, né, ao invés da gente falar assim, não, agora vamos acelerar. Não, parece que o pessoal fala assim, nossa, agora tem que voltar para trás para refazer, né, o começa do zero. E você começa do zero ou de menos, né? Porque é isso, você agora não basta só você fazer o para frente, né? Você vai ter que organizar o para trás, que foi todo destruído. Então, então a gente já está meio que ruim nessa corrida, sabe? Ou seja, nem as metas estipuladas são suficientes. Muito, exatamente, é isso aí. Mas aqui, a gente vai precisar de um outro episódio para a gente falar disso tudo, porque é muita coisa, né? Educação é muita coisa, mudança climática é um tema muito amplo, e eu acho que ter você aqui hoje, né, compartilhando com a gente coisas que você sabe, né, sua vivência, enfim, ter ido participar da COP27, né, acho que isso é muito legal ver que tem pessoas ali com os mesmos objetivos, né, a gente também te trazer aqui para falar sobre, né, acho que espalhar esse conhecimento, espalhar essa informação é tudo que a gente precisa fazer hoje em dia para a gente tentar mudar. Então a gente vai ter que convocar a Renata para um próximo episódio. Então, Renata, mas antes da gente terminar, eu queria que você, para quem hoje está em casa, né? Ou assim, talvez assim, até para expor mais do que isso, que parece que não é só uma questão individual, como a gente falou, o que você diria que são assim os passos necessários assim para a gente conseguir a curto prazo tomar, né, o nosso espaço em termos de Brasil e influenciar de forma positiva o cenário das mudanças climáticas? Se comprometa. A gente precisa se comprometer, né? A gente precisa se comprometer em conhecer mais do assunto, a gente precisa entender melhor como é que a gente está impactando, né, o planeta, individualmente, coletivamente, e a gente precisa que as pessoas façam o que elas puderem fazer. Então, acho que a gente precisa de todo mundo sendo ativista, né? Eu acho que nós precisamos nos tornar mais ativistas e a gente precisa parar de olhar só para o nosso apartamento, né? No nosso mundinho individual e entender que a gente tem um coletivo e que sem esse coletivo a gente não vai ter um individual, né? Então, assim, mesmo que seja para você voltar
né, a olhar para o seu próprio umbigo. Sim. A gente tem que parar um pouquinho, né, conseguir, juntos como humanidade, né, fazer com que a gente diminua a quantidade que a gente puder, né, de emissão de carbono, mude alguns hábitos, eu diria vários hábitos, e que o que eu digo assim é que nada disso vai ser ruim para o ser humano, muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente fizer essa mudança que a gente precisa, nós vamos ganhar muito. E não se preocupem que a gente não vai voltar para a caverna. Não, mas eu acho que a gente vai ter a gente vai ter a nossa humanidade de volta, né? Eu acho que a gente tem perdido, ao longo do tempo, a nossa humanidade. Né? E eu acho que a gente precisa e pode, né, retomar nas nossas mãos a humanidade, né? Olhando para todos com, né, um olhar mais fraterno, né? Entendendo que a gente está assim conectado, que existem muitos animais que a gente está dizimando, né, a nossa fauna, flora, sem nem saber o que a gente está fazendo. Né? Então, eu acho que a reconexão é muito importante. Eu acho que a regeneração, a reconexão, a cura. Eu acho que a gente curando a gente mesmo, a gente cura o planeta, e curando o planeta a gente vai curar a gente mesmo. Eu acho que seria isso, né? A questão do entendimento, né? Parar, né? Respirar e olhar para os lados, né? Entendendo que o que a gente está fazendo, em última análise, está acabando com a nossa vida. Né? Então, que seja, nem que seja para salvar você, no último, né? Assim, a gente tem que parar, porque a gente está fazendo tudo errado. Entendeu aí, né, galera? Vocês estão pensando já como vocês estão se alimentando, como vocês estão se transportando, e parece que, acima de tudo, como a gente está consumindo, né? Rever nossos hábitos de consumo, entender que eles estão gerando pegadas de carbono e, no final, essa conta está chegando. E, pelo visto, a gente não conseguiu fechar ela ainda, né? Chocante. Chocante mesmo. Queria te agradecer pela presença e abrir aqui a oportunidade para quem quiser te mandar uma mensagem, quiser te fazer mais perguntas, provavelmente vão sair por aí, se conectar, né? E eventualmente até trazer, né? Você como educadora, para esclarecer isso para empresas, enfim, para pessoas, para crianças, que é um assunto que você gosta muito. Como que faz para conectar com a Renata? O jeito mais fácil é procurar a gente nas redes sociais hoje em dia, né? @climatebr. The Climate Reality Project, acho que é climaterealityproject.org. Mas se você colocar lá Project BR, você acha. E eu acho que é isso. Acho que nas redes sociais você encontra tudo. Eu estou no LinkedIn, Renata Moraes Rio, no Instagram, em todos os canais. E o meu e-mail é renata.moraes.br@climatereality.com. Aí, já ficou a dica, pessoal. Não deixe de se desconectar. E uma dica que eu queria dar, e que a Renata comentou, foi a calculadora do carbono zero. Calculadora de carbono. Que ela ajuda muito a esclarecer de onde vem a pegada de carbono, né? Que falar que você está com pegada de carbono é mole. Quero ver entender esse negócio da pegada. Então, parece que... calculadoras ótimas, tem em português, tem em inglês. Eu acho que acha uma para você chamar de sua... Né? E entende, e adota. E bota sua meta de carbono para 2023. Exatamente, não é isso só aí, cara. Perder quilinhos, não. Né? Acho que assim, diminuir, limpar armário, aproveitar que está nessa época do ano, né? Limpa o seu armário, tira tudo, deixa o fluir, o chi fluir, né? Deixa o chi fluir e dá tudo que você não está usando. Gente, é o necessário, somente o necessário. Né? O extraordinário é demais. É isso, agora fechamos da melhor forma possível. Muito obrigado, Renata. Pessoal, esse foi mais um episódio do Papo Eco, o podcast sobre sustentabilidade e bem-estar no nosso dia a dia. Eu sou Pedro Sotomayor, estou com aqui a minha irmã maravilhosa. Camila Sotomayor, toda terça às 19 horas. Não perca. Estamos aí. Papo Eco. Até já.